Salve, salve! Aqui quem tá falando é o Gil Azevedo. Eu sou uma pessoa trans não binária, residente da cidade de Registro. Eu sou artista visual, trabalho com design gráfico, com produção cultural. Sou uma pessoa trans não binária, uso os pronomes ele e dele, né, lidos como masculino. E tô aqui hoje para dividir um pouquinho com vocês do que foi a minha história, do que foi o meu entendimento. Desde criança, eu sempre senti um desconforto que eu não sabia o que era, não sabia nominar, não sabia entender. Mas sempre me sentia desconfortável com roupas, com certas nomenclaturas. Quando eu ingressei, né, no mundo das artes, no mundo da produção cultural, eu escrevia poemas e depois de um tempo que eu fui analisar, sempre quando eu escrevia sobre feminismo, eu falava sobre as mulheres, não nós, mulheres, né? Então, querendo ou não, é algo que sempre esteve em mim, mas eu nunca demorei, assim, né, um tempo para esse entendimento. Então, desde criança, eu estive em algumas situações de bullying em escolas, por conta de vestimenta, por conta de vestimentas minhas. E eu não entendia exatamente o que era esse desconforto, o que é que me agonizava, que me incomodava tanto. E fui crescendo com essa sensação desse incômodo, até que um dia, já na adolescência, né, já acho que com uns 17, 18 anos, havia uma dupla que eu conheço de São Paulo, né, uma rapper e um rapper. E o rapper, o Júpiter, dessa dupla, rap plus size, inclusive, ele fez uma postagem, um pronunciamento, né, sobre se entender e sobre ser uma pessoa não binária. E aí eu lembro, assim, exatamente do momento em que eu li esse texto dele, né, foi um texto e um vídeo, e a sensação, assim, foi de, meu Deus, finalmente eu entendi tudo que estava acontecendo comigo em todos esses anos. Foi uma sensação, assim, indescritível. Eu lembro que eu vi, na hora eu mandei mensagem para ele e falei, Júpiter, agradecendo, assim, imensamente, né? Porque foi graças a ele compartilhar essa sensação, foi graças a ele compartilhar essa vivência dele, a partir dele, né? Que eu consegui entender a minha vivência, que eu consegui entender as minhas dores, os meus prazeres de ser o que sou. E entrei em contato com ele, ele me respondeu, ficou super feliz, assim, também de ser essa referência. E a partir de então, eu tenho estudado cada vez mais, né, sobre questões de gênero, construção de gênero, né, que a gente acaba vendo que é uma questão, é uma construção muito mais social. Então, se você nasce menino, você tem que gostar de azul, você tem que jogar bola. Se você nasce menina, você é o mundo rosa, tem que gostar de princesa. E para mim, desde criança, isso não fazia o menor sentido, assim, porque eu sempre gostei muito de tudo e não entendia por que a gente tinha que ficar separado nessas caixas, nesses comportamentos, nessas roupas. Se você é isso, você tem que vir para cá. Enfim, nunca me fez muito sentido, mas eu não entendia o que era esse desconforto, o que era que não fazia sentido, né? E aí, a partir desse ponto, desse contato que tive com o Júpiter, se transformou, assim, né, toda a minha vida. E aí, continuei estudando sobre questões de gênero, identidades de gênero. E aí eu queria só passar rapidinho, assim, que o não binário, na verdade, ele é um termo guarda-chuva que a gente fala, né? Então, dentro das pessoas não binárias, existem pessoas que têm gênero fluido, tem pessoas agênero. E aí, a partir disso, fui afinando esse meu autoentendimento, esse meu autoconhecimento, né? Então, eu me entendo como uma pessoa agênero. Então eu não me identifico, né, como homem, como mulher, eu me identifico como uma pessoa. E eu gostaria muito que sempre fosse lido sem gênero, independente, assim, né, de gênero. Que é uma questão também, que é uma visão que a gente vai construindo, né, depois que a gente entende que o gênero em si é uma construção. Então, pra gente entender melhor o não binário, a gente precisa, para todos os preconceitos, né, na verdade, que a gente tem, é preciso que a gente desmonte antes o que a gente tem, para depois ir montando, né, da forma correta, da forma mais apropriada. Eu sou uma pessoa não binária, agênero, né, me entendo assim como
neutro, nem neutro, né? Como ausência mesmo do gênero. E se você pesquisa, se você vai aprofundando assim os estudos, muitas comunidades dos povos originários já haviam pessoas que se identificavam como pessoas não binárias, mas usavam-se outros termos. E nessas comunidades, inclusive, essas pessoas que se entendiam como não binárias eram pessoas consideradas abençoadas pelo divino, porque era dito que essas pessoas elas tinham a bênção, as bênçãos e as virtudes de ambos os lados. Então era uma pessoa que conseguia agregar em si a visão e todas as virtudes, né, num geral, dentro de si. E a partir também desses estudos e de contato com outras pessoas que são não binárias, entendendo outras vivências, né, compartilhando de outras visões, a gente vai conseguindo se entender melhor e vai conseguindo entender que a gente não é um erro, né? Porque é muito nos dito isso, que a gente é um erro, que isso não existe, que a gente está inventando moda, que é coisa da nossa cabeça. Mas nós existimos, né? Não só eu, como outras milhões de pessoas no mundo, né? E eu lembro que quando eu comecei a falar sobre questões não binárias, sobre o que é em espaços culturais, como a Batalha de Rima, algumas pessoas vieram me procurar, tanto para entender melhor, quanto por pessoas que haviam se identificado com aquilo que eu tinha dito, por pessoas que falavam, nossa, eu também estava em confusão comigo, mas agora que você comentou sobre isso, me clareou alguma coisa aqui dentro. Então eu fico muito feliz assim, de poder ter sido também essa referência para algumas pessoas, e me coloco aqui também 100% à disposição, caso tenha aí provocado, mexido algo aí dentro, caso você queira entender um pouco mais sobre a não binariedade, eu posso indicar pessoas que falam sobre isso, né? Que criam conteúdos na internet falando sobre questões de gênero. E me coloco também à disposição, caso você queira vir trocar alguma vivência comigo. Pode me procurar lá no Instagram, gilazevedo.ggb. É um perfil que tem também um pouco das minhas artes, do meu trabalho, caso você queira vir a conhecer. E eu agradeço que você tenha ficado até aqui, ouvido um pouco do meu áudio, aberto também, né, a ouvir um pouco outra vivência, outras histórias. E me coloco 100% à disposição. E gostaria só de fazer um último lembrete, que mesmo que para você possa não ter feito sentido o que eu ou que algumas outras pessoas falaram, que a gente nunca se baseie só no compreender para poder... Que a gente nunca se baseie só no compreender para respeitar. Então, espero que você saia dessa exposição também com a cabeça um pouco mais aberta, né? Com algumas questões assim um pouco mais trabalhadas. E lembrando sempre que a gente não precisa compreender 100% a existência do outro para que a gente tenha um respeito sobre ela.